Bom dia, meu nome é Fabiane Lopes, juntamente com os meus amigos Flávio Maciel, Nicolas Souza e Ian Rezende, nós vamos falar sobre o tema de biogeografia evolutiva. Primeiramente, nós temos que dizer qual é o conceito geral de biogeografia. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição de plantas e animais sobre a superfície da Terra num contexto espacial e temporal. Ou seja, ela está relacionada com a análise e a explicação dos padrões de distribuição e correlacionando eles com as mudanças que ocorrem ao passar do tempo e como essas mudanças elas afetam na distribuição desses seres, entendeu? Então, basicamente, da era dos filósofos naturalistas, principalmente como Darwin e outros, eles começaram a formular algumas hipóteses para tentar responder algumas perguntas que eles tinham, como por exemplo, por qual motivo uma determinada espécie vive em uma área exclusiva? O que de fato levou aquela espécie a permanecer e viver nesse local, mas não em outros locais? Por que existem em áreas que possuem uma diversidade maior de espécies do que outras? Então, várias dessas perguntas eles levantaram e começaram a formular hipóteses para tentar responder elas, com o intuito de se entender os padrões gerais de distribuição dessas espécies, através da correlação da biota com as suas áreas de distribuição. Então, a partir disso, nasceu a biogeografia. E ela pode ser dividida em dois grandes ramos, que é a biogeografia histórica, ou biogeografia evolutiva, ou a biogeografia ecológica. E a maior distinção delas é que a ecológica, ela analisa a distribuição atual e a variação geográfica da diversidade em função das interações entre organismos e o meio físico e biótico. Já a biogeografia histórica, ela trata da reconstrução da origem, a dispersão e extinção de taxa e biotas. Olá a todos, bom dia. Então, como a Fabi falou muito bem, a biogeografia ela pode ser dividida em dois ramos, a biogeografia ecológica e a biogeografia evolutiva. A biogeografia evolutiva, que também pode ser conhecida como biogeografia histórica, ela se preocupa em entender e explicar os padrões de distribuição dos táxons ao longo do tempo e do espaço. Então, procura entender se existem esses padrões e como esses padrões aconteceram, os processos, os mecanismos por trás disso. Então, a gente vai ver alguns processos geológicos, alguns mecanismos evolutivos que estão em associação determinando como é que vai ser a distribuição das espécies. E através da biogeografia evolutiva também a gente consegue entender a configuração atual da distribuição de um táxon. E para estudo da biogeografia, os fósseis são fundamentais. Então, a utilização dos fósseis são fundamental para a biogeografia evolutiva. Então, a gente tem na biogeografia alguns padrões como a gente viu. Um desses padrões que a geografia explica é que as espécies de habitats diferentes, mais próximos, são mais relacionadas do que espécies de habitats semelhantes, mais distantes. Então, a gente tem o habitat A e o habitat B. São habitats um do lado do outro, mas com características diferentes. As espécies do habitat A são mais relacionadas com o habitat B do que um habitat D que fica muito mais distante. E isso pode ser explicado através da convergência e da divergência adaptativa. Então, na convergência, a gente vai ter espécies que não são relacionadas evolutivamente em relação à filogenética, mas que têm características semelhantes, por conta do habitat ser semelhante também. Então, sofreram pressões seletivas semelhantes e desenvolveram adaptações que convergiram. Então, a gente tem o caso do golfinho, que é um mamífero, do tubarão, que é um peixe, e do ictiosauro, que é um réptil fóssil. Então, eles têm relações totalmente diferentes. Digitais são totalmente diferentes, mas eles apresentam características semelhantes por conta da pressão seletiva do meio aquático, desse corpo hidrodinâmico. E a divergência adaptativa é o contrário, quando a gente tem espécies que são relacionadas, mas que não ocupam o mesmo tipo de habitat. Então, por habitat com características diferentes, acabaram evoluindo de maneira divergente.
E no caso, nós temos, por exemplo, um mamífero ancestral que foi se adaptando a diferentes tipos de ambientes. Então, foi se adaptando ao voo, foi se adaptando a viver nas árvores, a viver nas savanas, a viver no mar. E por conta desses habitats diferentes que ele foi ocupando, ele foi se adaptando de maneiras diferentes, dando os animais que a gente conhece hoje. E para finalizar minha parte, então a gente tem os processos geológicos que influenciam bastante no padrão de distribuição das espécies, dos táxons. Então nós temos a glaciação. A glaciação é quando a gente tem uma diminuição da temperatura do planeta e aqui no Estreito de Bering foi formada uma ponte de gelo, né? E essa ponte permitiu, essa passagem permitiu que animais da Ásia se dispersassem para a América e da América se dispersasse para a Ásia. Então, houve essa troca por conta da glaciação. Aí também temos a deriva continental, com a separação dos continentes, e isso aí o Ian vai explicar muito bem quando ele dá o exemplo das aves ratitas e da sua ampla distribuição. E também temos o surgimento de cadeias montanhosas, que está associado muito com a vicariância, que o Nicolas vai explicar a seguir. Bom, agora vamos discutir quais foram os processos, os mecanismos evolutivos que eventualmente gerariam esses padrões de distribuição que conhecemos atualmente. Então, esse processo ocorreu por duas vias, por dois mecanismos, através da vicariância e através da dispersão. Na vicariância, havia uma população ancestral que foi dividida através da ocorrência de alguma barreira física, né, que isolou essas populações reprodutivamente, impediu o fluxo gênico entre elas. Então, ao longo do tempo, elas foram se diferenciando independentemente, e ao longo de um tempo haveriam duas espécies diferentes que se derivaram dessa população ancestral. Já na dispersão, é um processo mais gradual, que as espécies elas naturalmente vão se diferenciando e elas vão conquistando novos espaços. E os grupos mais derivados, né, os representantes mais derivados, estariam fixados em áreas diferentes das ocupadas por seus ancestrais. Como já foi dito, ambos os processos eles ocorreram de forma conjunta ao longo do tempo para formar a diversidade de espécies que conhecemos atualmente, e esses padrões de distribuição também. Bom, o processo de definir se a origem de uma espécie se deu através da vicariância ou da dispersão já é mais minucioso, tem que levar em consideração mais questões. No caso da dispersão, a capacidade da espécie de se dispersar tem que ser levada em consideração, em comparação aos ambientes a qual foi registrada sua ocorrência, e também a dispersão não corresponde só à sua capacidade de deslocamento, mas todos os recursos, todo o arsenal biológico que permite que ela seja perpetuada para novas áreas. Por exemplo, através de processos diretos, que seria o próprio deslocamento, que é o caso de aves, e morcegos e outros animais alados ao longo do planeta, e processos indiretos, através da água, através do ar, através de outros organismos. Por exemplo, muitas sementes foram levadas por animais enquanto eles conquistavam novas áreas, enfim. Além disso, chegar a novos lugares não necessariamente significa que vão se fixar naqueles lugares formando colônias. Então, a capacidade de dispersão e de fixação nos ambientes também tem que ser levada em consideração, porque muitas espécies têm que competir com as espécies que já são residentes daquela nova área, as condições ambientais, a sua capacidade reprodutiva. Então é uma coisa mais detalhada. Bom, conversando com o que já foi dito anteriormente, a vicariância é um processo físico que condiciona o surgimento de novas espécies. Mas esses processos físicos eles podem corresponder tanto a eventos geológicos quanto climáticos. Por exemplo, as mudanças climáticas propriamente, o surgimento de cordilheiras e montanhas através da colisão de placas tectônicas, surgimento de ilhas, separação de ilhas, surgimento de rios e lagos, dentre outros eventos. Basicamente, dois representantes globais de processos de vicariância seriam a própria deriva continental, que foi o surgimento dos continentes pela separação da Pangeia,
e os eventos de glaciação, que condicionaram os organismos a se reorganizar no planeta em diversos momentos. Outra questão também é que a vicariância ela pode ser inferida em grupos que são amplamente distribuídos, porque isso conversa com as relações filogenéticas. Por exemplo, a idade de surgimento de muitos grupos animais, como mamíferos, aves e répteis, conversa com o processo de deriva continental. Então, muitos desses grupos maiores já existiam na Pangeia, e conforme houve o processo de deriva continental, já existiam representantes em cada um que foram se diversificando conforme as condições do ambiente permitiam que se diferenciassem. Então é um processo relacionado tanto aos eventos físicos quanto de origem filogenética, para considerar o surgimento de espécies por vicariância. Essa imagem ela representa a relação entre a sequência de eventos físicos que acontecem no ambiente e como que as espécies se originam, né, suas relações filogenéticas, a partir de inferências sobre vicariância e sobre dispersão. Qual seria a possibilidade de explicação para essas espécies ocorrerem? Para explicar a distribuição de um grupo, esse deve ser monofilético. E falando sobre as aves ratitas como um exemplo, antigamente se acreditava que eles constituíam um grupo polifilético, ou seja, eles não compartilhavam um ancestral comum. E a sua distribuição pelo globo se deu através da deriva continental, pela separação do Gondwana. Nessa situação, os ancestrais de cada espécie teriam divergido passivamente a bordo dos continentes em movimento. Recentemente, essa explicação para a evolução das ratitas passou a ser questionada, porque análises mais recentes de DNA e de filogenética indicaram que esses grupos com distribuição ampla compartilham, sim, um ancestral comum, o que permitiu entender outro cenário evolutivo em que as ratitas perderam a capacidade de voar mais de uma vez. A partir disso, entendeu-se que os ancestrais de várias das espécies de ratitas dispersaram-se voando para os respectivos continentes, quando eles não estavam tão distantes uns dos outros, e posteriormente perderam a capacidade de voar independentemente. Outro exemplo da biogeografia evolutiva é o estudo da dispersão da família Elefantidae. A origem da família Elefantidae na África é muito recente, no Plioceno, ou seja, quando os continentes já estavam na posição que eles estão agora. Então, não é possível atribuir a distribuição desse grupo à deriva continental. Atualmente, existem representantes dessa família na África e na Ásia. Entretanto, também existem indícios dessa família na América do Norte, por causa do encontro de registros fósseis de mamutes que são exemplares da família Elefantidae e que hoje estão extintos. Essa família se dispersou pela Eurásia e para a América do Norte, por meio do Estreito de Bering, que por conta da glaciação e da baixa altura dos oceanos, permitia a passagem por meio de uma ponte que se formava no oceano. Esse é o Estreito de Bering e essa é a família Elefantidae. Essas são as nossas referências bibliográficas. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.